Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Você falou, caraca, velho. Deu um bagulho. Foi gerando um negócio. Deu um bagulho. E a verdade é que se você perguntasse no ápice ali da pandemia, você perguntasse pro crente, pro não crente, falou assim, cara, era novidade tudo isso aqui pra você? Pro não crente era tipo, era. Pro crente era. Não era novidade. Porém, sem propriedade e entendimento de nada acerca com relação àquilo e das coisas vindouras. E isso, cara, acordou. A galera foi hardmente pra internet, foi infoproduto até umas horas. E todo mundo ali migrando pro digital, os cursos migrando pro digital, arrastando para cima, e mentoria até. Exatamente. Inclusive, a galera começou a pesquisar muita coisa a respeito, e a galera que já estava há anos fundamentando e já tinha muito material em cima, pessoas acordaram para isso, porque a atmosfera apocalíptica estava forte. E a coisa mais incrível de estudar escatologia é porque você acha que você vai só mergulhar em Apocalipse e, na verdade, você mergulha em Mateus com força. Na Bíblia toda. A Bíblia toda. E, inclusive, o início do Evangelho ali tem tanto apontamento. Então, você vê que aquilo que muitas vezes as pessoas estão acordando agora e vai deixando para o fim, o início da caminhada de fé cristã já é nisso. Já sempre teve o apontamento, a base para isso. Só nos faltava o despertamento da forma que tem acontecido nos últimos tempos. Seria legal até falar disso, porque, como você falou, a galera associa muito, a escatologia é Apocalipse, né? E escatologia é Bíblia. Ponto, né? O evangelho é escatológico. E quando eu digo evangelho, tem uma parada que na teologia chama o proto-evangelho, em Gênesis 3,15. Logo depois que o homem cai, Deus chega e fala o seguinte: Satanás, eu vou pôr inimizade entre a tua semente e a semente de Eva. Você vai ferir o calcanhar dela, mas ela vai esmagar. A semente de Eva vai esmagar a sua cabeça. Logo depois que o homem cai. Esse trecho, esse versículo de Gênesis 3,15 é conhecido como proto-evangelho. O evangelho sendo pregado pela primeira vez. Por quê? Porque ele não está falando do homem da cobra esmagando a cabeça da cobra. Ele não está falando de um ato qualquer de matar uma cobra. Está falando do símbolo da entrada do pecado no mundo sendo esmagado por um homem que nasceria de Eva, de um descendente de Eva. Está falando de que esse descendente de Eva, ele iria reverter todo e qualquer fato, ou todo e qualquer... Como que é a palavra? Gente, como que é a palavra que o pecado causou? Todo e qualquer dano que o pecado tivesse causado no homem e na criação, ele iria reverter. Um homem, um descendente de Eva. E daí a gente avança de Gênesis 3,15, com essa promessa em mente, e essa expectativa de que um descendente de Eva, um homem, nasceria, cara, vai reverter todos os efeitos do pecado e a gente vai poder voltar a morar no jardim. Essa é a expectativa. De repente, em Abraão, em Gênesis 15, Deus aparece. Em Gênesis 12, ele conversa com Abraão. Em Gênesis 15, ele faz um pacto com Abraão, que é a aliança abraâmica. Ele fala: Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação. E ela vai ter uma terra específica, ela vai ter um povo santo morando nessa terra, e a partir desse povo santo, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, esse descendente de Eva também seria um descendente de Abraão. Deus faz um pacto ali com Abraão que diz muito, ele é muito significativo, se a gente fosse entrar nisso, mas eu só queria dar um panorama. Então, esse descendente de Eva também seria descendente de Abraão, e de repente a gente avança lá para 2 Samuel 7, a gente passa pela aliança mosaica, onde é uma aliança condicional. A nação que é descendente de Abraão é instituída como um estado, como uma nação, como uma família de Deus ali no Monte Sinai. Né? Essa descendência de Abraão na aliança mosaica, ali no Êxodo, Deus se casando com Israel. Deus se casou com Israel no Monte Sinai. E depois a gente vai para 2 Samuel 7, a aliança davídica. Esse descendente de Eva, que também é descendente de Abraão, que faz parte da nação com a qual Deus se casou no Monte Sinai, quando ele desceu no Monte Sinai com a sua presença, também vai ser um descendente de Davi. 2 Samuel 7, o profeta falando para Davi diz o seguinte: você vai ter um descendente que a sua descendência nunca vai apartar do trono em Israel.
vocês vão ter sempre um descendente no trono de Israel. Só que ele continua dizendo, e esse descendente seu, Davi, também vai ser filho de Deus. E esse descendente seu vai governar para sempre. E eu não conheço, Salomão não governou para sempre. Inclusive, depois de Salomão, o reino rachou no meio. Foi para o norte, foi para o sul. Então, a promessa ela ganha mais força ainda. Tipo, existe um descendente, esse descendente de Eva, de Abraão, que faz parte da nação com a qual Deus se casou. Ele é um descendente davídico que vai estabelecer o reino davídico na terra e trazer shalom. E, de repente, todos os profetas começam a profetizar em cima disso. Os profetas, o desejo dos profetas era profetizar a respeito desse filho de Davi que viria reverter os efeitos do pecado e governar as nações a partir de Israel. Só que existe um problema. A aliança mosaica que a gente falou, ela é condicional. Olha, se vocês obedecerem tal, eu vou habitar no meio de vocês, a minha presença vai estar no meio de vocês, vocês vão ter deleite em mim, eu vou ter deleite em vocês. Mas, lá no outro monte, se vocês desobedecerem, vocês vão ter problemas com as feras do campo, vocês vão ter problemas com os países vizinhos e o último nível de punição pela desobediência, vocês vão ser exilados. Então, os profetas que queriam tanto falar a respeito desse reino davídico estabelecido, no meio disso, eles tiveram que tratar com pecado. Então, eles tiveram que tratar com juízo, falar do exílio que o povo ia sofrer, falar no meio do exílio que o povo estava sofrendo, falar depois do exílio que o povo voltou da Babilônia. Mas a mensagem profética é uma continuidade. Existe um descendente de Davi que vem governar as nações a partir de Israel. É por isso que nos evangelhos, quando Jesus é chamado de filho de Davi, o cego, quando ele estava gritando, filho de Davi... O cego que enxergou mais que todo mundo. Mano, exatamente. Davi tendo a brilhante ideia, sem ninguém falar para ele, sem Deus pedir para ele, ele fala, Deus, estou com uma ideia, vou construir uma casa para você. Fala, Deus, beleza, eu não vou habitar em coisas feitas por mãos humanas, mas sua ideia é boa, e eu também faço um voto contigo, então. Não haverá rei em Israel que não saia da sua descendência. Meu Deus. Não haverá rei em Israel que não saia da sua descendência. Anos depois, o cego que enxergou mais que todo mundo. Cara, Jesus, esse cego... filho de Davi. Eu vejo a galera... Ei, alguém sabe quem eu sou. Tipo assim, a galera se incomodou porque ele estava gritando muito. Não, mas a galera se incomodou porque ele estava falando que aquele curandeiro judeu que estava andando pelos vilarejos curando todo mundo, ele era o descendente davídico. Ele era o Messias prometido. Ele era de quem as profecias falavam. Ele é o esmagador de cabeças lá de Gênesis 3,15. Então, tipo assim, aquele cara, ele viu. Quando alguém se refere a Jesus como filho de Davi, é esse rei davídico, é o Messias davídico. E, mano, quando você falou de Davi, é muito interessante que Davi, do nada, resolve construir uma casa para Deus. E... ele não pode construir o templo, né? Mas ele tem a tenda. E o relacionamento dele é tão íntimo com Deus que ele constrói a casa dele do lado. De um jeito que quando Davi fala da casa nos Salmos, ou qualquer coisa que Davi fala, é muito difícil distinguir de quando ele está falando da casa dele e de quando ele está falando da casa de Deus. De quando ele está falando da tenda e de quando ele está falando da própria casa. Uma coisa eu pedirei. Exatamente.